Olá, pessoal. Espero que vocês estejam todos bem. E hoje nós vamos conversar rapidamente sobre o tema princípios da bioética. Os princípios da bioética, pessoal, é um assunto extremamente importante dentro da ética médica e do direito médico, porque ele serve de fundamento para toda a teoria, todo o desenvolvimento do assunto de ética médica e de direito médico. É como se fosse o alicerce de todo o conhecimento nessa área. Eu costumo brincar que se você sabe bem os 4 princípios da bioética e também, da mesma forma, os 4 deveres do médico, que nós podemos conversar num outro momento, você praticamente sabe tudo que existe sobre ética e sobre bioética. Principalmente, eu digo, na área médica, claro, né? Digo isso porque todas as soluções éticas que nós encontramos, por exemplo, no Código de Ética Médica ou nas resoluções dos conselhos regionais e Conselho Federal de Medicina e até nas decisões judiciais, são embasadas nos princípios da bioética e nos deveres do médico, de forma que você não precisa necessariamente saber todas as soluções éticas decoradas, desde que você baseie o seu trabalho nos princípios da bioética e obedeça aos deveres do médico, certamente você estará cumprindo todas as determinações éticas que existem. Então, sem maiores atrasos, vamos desde já partir para a nossa discussão. Pessoal, os princípios da bioética, eles foram propostos lá na década de 1970 e eles são apenas 4 princípios. São os princípios da não maleficência, princípio da beneficência, princípio da autonomia, e aqui nós estamos tratando da autonomia do paciente, não da autonomia do médico, da autonomia do profissional de saúde. A autonomia do médico, do profissional de saúde, também existe, mas não é um princípio, é um direito do profissional e bem mais restrito que esse, que é um princípio muito abrangente. E por fim, a justiça distributiva. Como eu disse, foram propostos na década de 70, como vocês podem ver aqui, 1978, por esses dois estudiosos, pesquisadores que publicaram, inclusive, um relatório que ficou mundialmente conhecido e que nos permitiu o desenvolvimento desses princípios que tanto nos ajudam atualmente. O princípio da não maleficência, ele tem uma relação direta com a atividade do profissional, do médico. O princípio da beneficência tem uma proximidade maior com a relação médico-paciente. O princípio da autonomia está relacionado diretamente ao próprio paciente e a justiça distributiva tem um relacionamento direto com a sociedade. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. Pessoal, o princípio da não maleficência é o primeiro a ser discutido e é o primeiro que aparece em todas as referências sobre o assunto que você possa pesquisar, porque ele é o mais fundamental de todos. Ele é o mais básico, ele é o que inicia realmente tudo e, inclusive, é muito mais antigo, pelo menos é o que dizem, é o que defendem, do que os outros 3. Na verdade, o princípio da não maleficência surgiu bem antes da proposta dos 2 teóricos da década de 1970. Então, ele apresenta-se como uma exigência da profissão. Exige-se que os médicos e os profissionais de saúde obedeçam ou respeitem o princípio da não maleficência e evitar o mal. Então, o princípio da não maleficência é aquele que defende, que propõe que, em primeiro lugar, antes de tudo, o profissional deve evitar o mal a seu paciente a todo custo. Ou seja,
antes de fazer o bem, você não pode fazer mal ao paciente. Fazer mal ao paciente é o maior dos erros e, da mesma forma, o pior, o mais grave dos erros. Então, por isso, o princípio da não maleficência defende isso, que, em primeiro lugar, o médico, o profissional de saúde, ele deve evitar o mal a seu paciente. É o mínimo que se espera, eticamente falando, do médico. É um dever profissional do médico de não evitar ou de não prejudicar o seu paciente em nenhuma de suas condutas e ações. Pessoal, para discutir esse assunto, nós sempre temos que lembrar que todo procedimento na área da saúde apresenta um risco, também em outras áreas, mas na área da saúde isso é mais frequente, é mais importante. De forma que a simples prescrição de um medicamento para conter uma dor, como um analgésico, entre eles uma dipirona, um buprofeno ou um paracetamol, contém um risco de prejuízo ao paciente. Isso sempre existe em todas as condutas. Existem pessoas, ainda bem, com proporção bem baixa na população, mas que têm uma alergia muito forte à dipirona, por exemplo, ou a paracetamol. E isso eventualmente pode acontecer. O que o princípio defende é que, sendo isso uma verdade, que todo procedimento produz ou possui um risco inerente de produzir eventualmente um mal, é que toda conduta seja tomada segundo a avaliação de risco-proveito. Ou seja, um profissional só deve indicar, propor, apresentar um tratamento quando a chance de dar certo, a chance de sucesso for maior que a chance de insucesso. E para essa conclusão, não há outro fundamento na medicina atual que não os estudos científicos, visto que a única medicina hoje aceita é a medicina baseada em evidências. Então, nesse sentido, o médico obrigatoriamente em todas as suas condutas, vejam, não só na prescrição, mas também na realização de qualquer procedimento, pode sendo até um simples pedido de exame de sangue, deve analisar o risco-proveito daquilo. O médico não pode solicitar um exame aonde não exista possibilidade de proveito ou que o risco seja maior que o proveito a ser aferido. Então, você pode, por exemplo, pensar na realização de uma endoscopia ou de uma colonoscopia, onde um risco é considerável, vamos dizer assim. E, nesse sentido, não pode ser um exame realizado sem um objetivo claro e específico. Quando o princípio da não maleficência não é respeitado, nós temos a ocorrência da iatrogenia culposa, ou seja, um dano causado pela terapêutica por meio ou em virtude de uma culpa de alguém. Iatrogenia significa prejuízo causado ao paciente pelo tratamento. Iatron significa tratamento, né? Genia, então, gerado pelo tratamento, ou seja, qualquer malefício, qualquer prejuízo causado a um paciente por um profissional de saúde prestando um tratamento é iatrogenia. Existem iatrogenias inevitáveis, existem iatrogenias evitáveis. As iatrogenias evitáveis são consideradas culposas, ou seja, aonde houve uma falha. Para clarear a situação.
Quando você solicita o exame de glicemia de um paciente, ele vai precisar fazer uma punção para a obtenção do sangue para a realização do exame. Da mesma forma, quando se faz uma dosagem sérica de colesterol ou de qualquer outra substância do sangue. Essa punção possui riscos, né? Risco, por exemplo, de ficar um hematoma. Então vai lá puncionar, extravasa um pouquinho de sangue, fica um hematoma no braço da pessoa. O hematoma é uma iatrogenia? É. O hematoma é uma iatrogenia. A questão é, essa iatrogenia é culposa ou não? Depende. Precisava de fazer o exame? O exame será útil? O exame tem chance de ser proveitoso? Vai ter vantagem fazer esse exame? Ele estava bem indicado? Se a resposta é sim, a iatrogenia não é culposa. É uma iatrogenia comum, uma iatrogenia inevitável. Se a resposta, por outro lado, for não, se o exame não era necessário, se o exame foi pedido sem um objetivo específico, sim, o hematoma é uma iatrogenia culposa, é uma iatrogenia que poderia ter sido evitada. E esse hematoma pode piorar, né? Pode dar uma celulite, pode dar uma infecção mais grave e pode ter mais consequências. Então, tudo que se faz na área da saúde tem que ser bem pensado e avaliado, visto que a maior regra de todas é não prejudicar o paciente em nenhuma de nossas condutas, em nenhum de nossos atos, em nenhuma de nossas manifestações, apresentações, indicações e ações. Beleza? Dizem, como eu disse, que esse princípio é bem mais antigo que os profissionais, os teóricos da década de 70, pois dizem que quem falou a primeira vez foi Hipócrates, pai da medicina. Então, diz que está escrito ali, ó, em grego, aqui o princípio da não maleficência. Existem mais de uma tradução para grego, né? Mas uma delas diz que então está aqui. Primeiro, não faça o mal. Segundo princípio, pessoal, beneficência. O princípio da beneficência é aquele que diz que o profissional deve buscar o bem. Ele tem a obrigação de agir para o benefício do paciente, para o benefício do outro, e que deve buscar o melhor tratamento possível ao seu paciente. Ou seja, pelo princípio da beneficência, o médico deve se dedicar ao paciente. Ele deve se empenhar em buscar e tem que fazer tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que estiver na ciência e que for capaz de garantir, de oferecer, de ter como consequência um benefício ao seu paciente, o médico deve lançar mão. Ou seja, o médico não pode deixar de utilizar qualquer conduta, qualquer informação, qualquer ciência que seja capaz de beneficiar o seu paciente. Terceiro princípio, autonomia. O princípio da autonomia, ele, como eu já disse, se refere ao paciente. E ele diz e ele defende que cada pessoa tem a capacidade de decidir por aquilo que é melhor para si. Ou seja, que cada um de nós tem a liberdade de tomar a decisão de autodeterminação. Eu, não como médico, mas como paciente, tenho o direito de decidir aquilo que for melhor para mim. Assim como eu tenho, todos nós temos. Todos nós temos esse direito de decidir qual é o nosso melhor tratamento, por mais absurdo que isso possa parecer. Mas não é. Quem decide as condutas a serem realizadas no tratamento de saúde não é o médico, não é o profissional de saúde. Quem decide pela realização ou não de qualquer conduta, de qualquer tratamento, é o paciente. E ele faz isso fundamentado
no princípio bioético da autonomia. Tranquilo? Quem decide é o paciente. Sempre, quase sempre, quase sempre. Esse princípio, ele é vigente, ele deve ser respeitado em quase todas as situações, visto que ele precisa de duas condições para ser vigente: compreensão e liberdade. Para que eu possa decidir sobre a minha saúde, eu tenho que entender o que está acontecendo. Para entender, eu preciso estar consciente. Então, aqui nós desde já, observamos uma situação onde não é possível eu ter autonomia, quando eu estou inconsciente. Se eu estou inconsciente, como que eu vou decidir o que é melhor para mim? Não tem jeito. Então, eventualmente, uma pessoa sofre um acidente, chega ao hospital inconsciente. Naquele momento, não há como o médico extrair da pessoa qual é a sua vontade, de forma que o médico, nessa situação, deve aplicar ao paciente a melhor terapia possível de acordo com os estudos científicos. Vejam, ele não tem que perguntar para familiar, ele não tem que perguntar para representante legal, ele não tem que perguntar para ninguém. Ele tem que tomar a conduta e oferecer àquele paciente o melhor tratamento possível, seja ele qual for. E se eventualmente, depois que aquele paciente recuperar a consciência e a compreensão, informar que não gostaria de ter recebido aquele tratamento, eu não gostaria de ter sido operado. Não há o que fazer, porque naquele momento, de acordo com a lei, principalmente com o Código de Ética, o médico é obrigado a fazer o atendimento com a melhor chance possível de sucesso. Então, ele tem que usar de todas as técnicas e todas as possibilidades que ele possui disponíveis para ele para beneficiar aquele paciente, de tentar melhorar a sua condição de saúde. E também, da mesma forma, esse paciente, além de estar consciente e de estar compreendendo, tem que estar livre para tomar a sua decisão. Vejam, essa liberdade aqui não é uma liberdade de ir e vir, é uma liberdade de tomar a decisão. Como assim? Como assim, José? Vejam, eventualmente o paciente está sob pressão de outras pessoas e, com essa pressão, tem a sua autonomia limitada. Ele não consegue exercer a sua vontade porque algumas pessoas estão lhe forçando a, por exemplo, não aceitar um tratamento. Nessa condição, a autonomia do paciente também fica prejudicada. Veja uma situação onde o paciente está consciente, mas que não tem compreensão para decidir. Por exemplo, um paciente que ainda não tem o seu desenvolvimento completado. De quem que eu estou falando? Uma criança de 6 anos. Uma criança de 6 anos que desenvolve eventualmente uma apendicite. Você acha que tem condições de decidir pela realização ou não de uma apendicectomia? Então o médico vai chegar para ele e falar assim: filho, o seu apêndice está inflamado e infectado e o único tratamento que nós temos possível é a realização de uma cirurgia onde nós vamos te anestesiar, sedar, abrir a sua barriguinha, tirar aí o seu apêndice e aí você fica bom. Você aceita? É lógico que ele não tem nenhuma condição de decidir sobre isso, porque a resposta dele, obviamente, vai ser qual? Não. Ele vai falar: não, você está louco. Não vai fazer isso. Então, nessa condição de uma criança que não tem compreensão, mesmo que tendo consciência, não tem compreensão para decidir a sua autonomia, quem decide é... Você falou os pais. Errou.
Errou, né? Quem decide essa situação é o médico. O médico, neste momento, terá que, como eu disse atrás, aplicar a melhor ciência. Se o protocolo diz que o melhor tratamento é a cirurgia que será realizada. José, mas e se os pais forem contra esse tratamento? Eles não têm esse direito. O pai não tem o direito de negar o tratamento de saúde ao seu filho. Ele é pai, mas não é dono dele, né? Ele não pode negar um tratamento, privar o seu filho de um tratamento, fazendo com que, dessa forma, ele fique sob risco até de morte. De forma que, eventualmente, acontecem umas discussões desse tipo aí, mas a justiça é fatal em determinar que, neste momento, a criança tem direito ao melhor tratamento possível, mesmo que os pais forem contra. Os pais não têm esse poder. O pai, obviamente, é o representante legal da criança, responde por ela civilmente, né? Civil. Dinheiro. Criança precisa de alguma coisa, o pai tem que pagar. Criança fez alguma coisa que tem que ressarcir, o pai tem que pagar. Mas, pela saúde do filho, o pai responde ao contrário, no sentido de garantir a saúde dele, de oferecer saúde e não de privá-lo de saúde. De forma que, nessa condição de uma criança, o médico obrigatoriamente deverá aplicar, oferecer o melhor tratamento possível. E aí eu já sei o que você está pensando aí, né? E um adolescente? Então, compreensão, consciência, não se presume, nunca, nem de pessoas com idades menores, nem com pessoas de idade avançadas. Então, como que você vai fazer? Você vai testar. Você tem que testar se a pessoa tem compreensão para decidir sobre aquela questão, mesmo sendo um adolescente. Então, se o adolescente eventualmente está sendo atendido sem acompanhante num posto de saúde, precisa tomar um medicamento qualquer ou precisa realizar um exame qualquer. Você vai conversar com ele e vai ali decidir se ele tem compreensão daquilo que está acontecendo. Se ele tiver compreensão, ele pode decidir por ele mesmo, sem nenhum acompanhamento. A mesma coisa para pessoas com deficiência ou para idosos. De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão, 13.146, e com o Estatuto da Pessoa do Idoso, tanto pessoas com deficiência quanto idosos têm autonomia para decidir sobre eles mesmos. De forma que, se você estiver atendendo uma pessoa com deficiência ou um idoso, você vai testar a compreensão. Então, vai chegar lá no paciente idoso e vai tentar conversar com ele. Olha só, senhor Antônio, a situação do senhor é a seguinte: isso e aquilo. O senhor está entendendo? Tô, meu filho. Então, para tratar, a gente pode fazer isso, pode fazer aquilo, ou pode não fazer nada. Mas se não fizer nada, vai acontecer isso e aquilo. O senhor entendeu? Entendi. E o que o senhor acha que seja? Então, o que o senhor prefere que seja feito? Ele vai falar, não, eu prefiro, vamos tratar aí com a melhor forma que tiver e tal. Quer dizer, se ele estiver compreendendo, ele decide. Pessoa com deficiência, mesma coisa. Mesma coisa. Entendeu? Decidiu. Se não entendeu, aí vai ter que ser utilizado a melhor forma possível. No idoso, o Estatuto do Idoso traz uma exceção para a regra da aplicação da conduta. Porque, de acordo com o Estatuto do Idoso, estando o idoso em boas condições de cuidado, caso não compreenda a realidade e não possa decidir por ele mesmo, a família poderá decidir ou participar da decisão juntamente com o médico.
Isso é uma exceção apenas para idosos, que está previsto lá no Estatuto do Idoso. Para crianças e pessoas com deficiência, isso não se aplica, mas para idosos, sim. Então, isso é autonomia. É esse princípio enorme, bem abrangente, né? Quase absoluto, que, de acordo com Immanuel Kant, está diretamente relacionado, ou próximo, da questão da dignidade da pessoa humana, que defende que todas as pessoas têm a capacidade, a liberdade, o direito de decidir por elas mesmas. Beleza? Então, essa é a autonomia do paciente. Outro dia a gente conversa sobre a autonomia do médico, que é um direito do médico. Diferente, não tem nada a ver com isso aqui, fala de outra questão. Isso aqui é um princípio da bioética. Tudo se fundamenta nesses princípios, como eu disse para vocês. O último é o princípio da justiça. A justiça, ela tem vários conceitos. Aqui eu posso listar pelo menos 6 conceitos diferentes de justiça. Só que apenas um se aplica à saúde. Então nós temos ali um primeiro conceito que fala que para cada um, uma igual porção. Igualdade. A igualdade é um conceito de justiça, mas eu acho que talvez não seja o melhor para a área da saúde. Você imagina que se nós pegássemos os valores que nós temos para aplicação de saúde no Brasil e dividisse igualmente para todos nós, algumas pessoas se beneficiariam, porque não utilizam quase nada da saúde. E dessa forma ficariam com um valor ali a mais. Mas outras não conseguiriam pagar os seus tratamentos nem por uma semana. De forma que talvez não seja a melhor solução. E da mesma forma, nós temos ali outros 5. Pessoal, desses 5 conceitos de justiça, que todos são conceitos de justiça, e que têm as suas aplicações, o único que se enquadra na necessidade da área da saúde é o número 2. Então, o conceito de justiça número 2, que diz que para cada um, de acordo com a sua necessidade, é o princípio que sustenta o serviço, o sistema de saúde, não somente público, mas também privado, no mundo, em todos os países, em todos os serviços, em todos os locais. Tudo é fundamentado nesse princípio aqui, ó, para cada um de acordo com a sua necessidade. A princípio, você deve estar pensando assim, não, isso daí só se aplica ao SUS. Se aplica a tudo. Porque o princípio da justiça, pessoal, ele é um princípio prático. Ele não é um princípio teórico, ele é um princípio prático, que diz que deve existir uma equidade de tratamento, que cada um deve receber aquilo que precisa, né? Aquilo que tem necessidade, de modo justo, apropriado e equitativo, de dar a cada um o que ele precisa naquele momento, evitando que se existam inequidades. Vou dar um exemplo prático para vocês entenderem esse princípio da justiça. Imaginem que um de vocês eventualmente está andando pela rua e torce o tornozelo. Torce o tornozelo dá lá uma inchada, dói e você precisa ir para o hospital. Aí você chega lá no hospital, seja ele público ou privado, existe uma fila, né? E nessa fila existe uma estratificação de risco. Então, vamos imaginar que o hospital utiliza para a estratificação de risco o protocolo de Manchester. Então ele vai lá, te aplica
o profissional um protocolo de Manchester e te dá, pela torção no tornozelo, uma ficha verde, né? Ou seja, significando que você pode esperar. Você não tem uma situação que vai se complicar em pouco tempo. Você pode esperar. Nessa, chega lá alguém, 2 horas depois que você já está esperando, que eventualmente sofreu um acidente ou tomou um tiro. Não há a análise sobre o mérito dessa pessoa e o seu. Não há a análise sobre quem de vocês contribuiu mais com aquele convênio, hospital ou serviço público. Não há a análise de quem de vocês merece mais. E também não será oferecido para vocês o mesmo serviço, seja lá onde você esteja. Pode ser no serviço público, pode ser no serviço privado, no Brasil ou fora. Pode ser em qualquer lugar do mundo. Ele será atendido primeiro. Mesmo que você esteja lá há 2 horas esperando com o plano em dia e o cara que chegou nem plano tinha, mas foi levado para aquele hospital. Pode ser que você esteja pagando particular e a pessoa não vai pagar nem particular nem plano de saúde, não interessa. Não é essa análise que é feita. A justiça na medicina, na área da saúde, é a da equidade. Então, para ele, que precisa muito mais naquele momento, será oferecido muito mais. E para você, que está lá com o tornozelo torcido, que precisa bem pouco, será oferecido pouco ou nada naquele momento, porque vai ter que esperar mais um pouco, ele ser atendido à sua frente. Tá bom? Então, pessoal, não maleficência, beneficência, autonomia, justiça. 4 princípios bioéticos. Vocês precisam saber esses princípios muito bem para trabalharem como médicos. Vocês precisam respeitar esses princípios em todos os atendimentos, 100% dos atendimentos. Você não pode abandonar, desrespeitar nenhum dos princípios em nenhum atendimento. Então, isso é uma exigência, né? Isso é uma necessidade e que, se forem respeitados, os problemas são evitados. Beleza? Obrigadão, pessoal. Até a próxima.